Olá, tudo bem? Tudo em ordem? Agora chegou um friozinho, né, para nos alertar e brigarmos pela manhã para sair da cama. Do que é meio difícil, né? Mas a gente tenta. Com tantas coisas acontecendo ao nosso redor, nesse planeta, na nossa cidade, na nossa rua, na nossa proximidade, tudo isso gera em nós uma atitude, um pensamento, uma forma, né, de estarmos realizando alguma coisa, fazendo alguma coisa por, né? As nossas atitudes, elas são muitas vezes até mecânicas, que é o que acontece com repetir, acordar na mesma hora, levantar, fazer a mesma coisa. Ou para cumprirmos um protocolo, ou porque o meio nos pede exatamente disso. E aí, de repente, nós ficamos chateados. Porque até as minhas reações ao que está acontecendo à minha volta são as mesmas coisas. Indiscutivelmente, as mesmas coisas. E queremos aventura. O meio não percebe que nós buscamos sair desse ponto comum e vivermos um pouco algo diferente. E é necessário ter algo diferente. E às vezes colocamos até, um esporte que a gente resolveu fazer, passa e entra nessa linha da sequência de mecânico. Eu tenho que ir à academia. E fica uma coisa realmente que falta. Aquele entusiasmo inicial e agora a rotina que se é. Preste atenção na sua relação. Quando você está paquerando, olhando para a pessoa, totó, você tem todo um jeito de chegar a isso. E aí, se você olhar como é que está hoje, passado um tempo, você vai perceber como é que está. Só você sabe falar como é que está hoje. Tem aquele mesmo, né? Ou já esquecemos? Ou já deixamos para lá? Então, aquilo que acontecia lá no começo, na paquera, na busca de uma relação, o que aconteceu ao longo dos anos, ao longo do tempo, perdeu o encanto, perdeu o interesse. Muitas vezes aquela pessoa que é tão simpática, tão alegre, se transformou num poço de indiferença, um poço de maldades, um poço de tudo que tem por dizer. Então, o dia a dia nos consome. O dia a dia nos leva a perdermos o que há de melhor em nós. E temos que buscar os nossos interesses, os próprios interesses. Só tem uma forma. Primeiro é de estarmos atentos a nós, o que é que nós queremos. E o amor. Gente, amor, artigo de luxo nos dias de hoje. Aquilo que era entusiasmo transformou-se numa rotina amarga. E aí a gente se sente abandonado, mesmo a gente fazendo cara de bacana, né? Tem que fazer cara de bacana, porque o que as pessoas vão falar, o que o outro vai dizer. Então eu tenho que fazer cara de bacana. Eu finjo. E as atitudes, né, do homem e da mulher, mais comprovado, são diferentes. São totalmente diferentes, distintas. O homem age de uma forma, a mulher age de outra forma.
O homem é mais impositivo e a mulher é mais submissa. Por cultura, por ensinamento, né? Apesar que já mudamos bastante, lá atrás a mulher era totalmente submissa. Quem mandava numa relação, na casa, no todo, era o homem. A mulher não valia para nada a não ser lavar, passar e ter filhos. Era a tarefa, né, que desde o seu nascimento ela aprendeu a ser e a ter e a fazer. Por mais, né? E teve na história, né, Shakespeare, na sua inspiração, quando criou Romeu e Julieta, e que é um amor medonho e que dura 3 dias, 3 lindos dias, né? E acaba num caos, né? Shakespeare tinha essa característica de trazer um rompante, depois o extermínio. Não tinha muito disso. E durou 3 dias. E a nossa relação, muitas vezes, não dura 3 dias, dura 1. Acabou, casou, vamos pra cá, lua de mel, na lua de mel ainda vai tudo bem, porque é uma viagemzinha, né? Gostosa, pá, pipi. Voltou, abriu a porta, agora estamos nós, a coisa muda. A coisa muda. As coisas não saem como eu gostaria que elas saíssem. As coisas são como são. E por mais que possamos acreditar nos contos de fada com finais felizes, que até hoje eu nunca vi num conto de fadas, mostrar como é que foi depois, né? A Bela Adormecida, depois que o príncipe fez tudo aquilo, viveram felizes para sempre. Mas ninguém contou o dia a dia, o cotidiano desse casal, por exemplo. Os entraves que tiveram. Ninguém contou. Então fica essa coisa do final feliz para sempre. Porque nós idealizamos este para sempre. Eu quero ser feliz para sempre. Todo mundo quer ser feliz. Hoje, amanhã, para sempre. Por um segundo, por um momento, porque vai mudando as coisas, de repente, o para sempre é muito tempo. Então passa, né? Como acontece todo final de ano. Falar nisso, final de ano, já estamos na metade do ano, né? Do para sempre, muito tempo. Então, para o ano. O ano de 2025 tem que ser bom. E se bobear muito, fica assim, olha, até São João, tá na hora das festas juninas, hora de fazer promessas aos santos, né? Santo Antônio, o recorde de promessas para encontrar um parceiro. São João, pula fogueira. Quer dizer, não dá nem pra pular fogueira hoje em dia, né? Na minha época eu não pulava fogueira. Gente, eu nunca pulei fogueira, tá? Mas era famoso pular fogueira. Pula fogueira, né? São Pedro, Pedrão com as chaves que abrem o universo. Então, o momento do quê? Eu busco o meu interesse. E todos nós sonhamos em ter as coisas para sempre. E nós deparamos com a realidade. Todo dia eu tenho que tomar cuidado comigo de não cair numa rotina mortífera. Todo dia. Todo dia eu tenho que olhar para aquela figura que eu escolhi como meu parceiro, minha parceira de vida, e olhar para ela e não ver só a dolar, a dona de casa, mas ver a pessoa. Porque de repente a pessoa se perdeu. Veja só, uma pessoa do nosso afeto, quando está doente, chega um ponto que a gente só enxerga a doença. E não enxerga mais a pessoa. A pessoa.
Os médicos precisariam tratar mais da pessoa e não da doença. E é um cuidado que a gente tem que tomar. Profissional de saúde, não trate a doença, trate a pessoa. Ela precisa ser cuidada. Você olha para o seu marido, você só vê o quê? Você só vê o nervoso, a irritação, a gula, a obesidade, o vício, isso, e esquece a pessoa. E o homem olha para a mulher e só vê a dólar, que tem que lavar, passar, onde está minha camisa, onde está minha cueca. E quando chegam os filhos, piora a coisa, porque além do marido tem mais os filhos. E muitas vezes olhamos para os filhos como um grande entrave, atrapalha. No começo tira meu sono, porque chora, porque isso, tem dor aqui, tem, né, cólica do neném nos 3 primeiros meses, é uma coisa absurda. Então assim, e a gente passa a cuidar da cólica e não do neném. A gente passa a enxergar só o vício, a forma, né, que o outro está encontrando e não a pessoa. E isso toma um abismo nesse felizes para sempre. Então nós temos que aprender, né, a lidar com situações do nosso cotidiano. Qualquer relação depende de 2 pessoas, 2, 3, 50, não importa. E cada um com o seu jeito, seu estilo, sua forma, o seu querer. E aí quando isso não acontece, nós nos sentimos decepcionados, nós nos sentimos frustrados. A frustração é um sentimento de impotência, quando algo que era esperado não acontece. Fico frustrada. Ela ocorre quando uma expectativa ou um desejo não é satisfeito. Eu queria tanto comprar aquele vestido. Eu queria tanto fazer aquela viagem. Eu queria tanto isso, tanto aquilo. O aluno queria tirar 10, sabe? Tipo assim, bate a frustração. E o acúmulo de frustração, se você parar e pensar o quanto de frustração você tem na sua vida hoje, no dia, não precisa semana, não precisa um mês, no dia. Quantos momentos nós temos de frustração? E isso, logicamente, desanima, porque eu me frustro hoje e amanhã, pela rotina, vai acontecer o mesmo. E isso me gera, né, esse incômodo chamado desânimo. Não vale a pena, eu desisto. Eu tenho que me acostumar ou eu tenho que pular fora. E não percebemos que nós nos distanciamos da realização daquilo que a gente queria. Porque o que a gente quer precisa criar. Nós temos que criar elementos para chegarmos àquilo que nós desejamos. E só vamos conseguir quando a gente detectar exatamente isto. Como é que eu estou lidando com as situações do meu cotidiano? Como é que eu estou definindo o que eu desejo? É realizável ou não? É utópico ou não? E entender os motivos que não me levam à realização. Nós vamos ter que voltar a esse assunto. Por enquanto, a lição da semana é essa. O que você tem que fazer para atingir os seus objetivos? Qual é a sua rotina? E o quanto ela está te devorando e te consumindo? Pensa nisso por enquanto que a gente volta no assunto, ok? Beijo grande, boa semana, bye bye.